Esse é o Ancapso e nós vamos fazer agora o balanço da manifestação de hoje, dia 6 de abril. Tá? A manifestação foi enorme, eu estimo em 800 mil pessoas lá na Paulista. A USP falou que foi só 45 mil, né? Mas, pô, tem muito mais gente do que isso. Lá estava lotada a Paulista, muita gente mesmo. Manifestação enorme, muito maior do que qualquer coisa que a esquerda consiga falar. E o mais divertido de você ver é justamente os jornais esquerdistas entrando em parafuso por conta da manifestação, né? Porque eles, não, Bolsonaro acabou, que não sei o que lá, que Lula, a recuperação do Lula, que o Lula já está voltando e não sei o que lá. E aí toma uma manifestação enorme dessa, não só da população, muita gente lá, mas muito apoio político, né? Isso foi outra coisa que o pessoal sentiu aqui. 8 governadores compareceram ao ato de Bolsonaro lá na Paulista, impressionante como é que o Bolsonaro está com força, ou seja, só na bolha da esquerdinha, na bolha da esquerda, que o pessoal acha que não, que agora Bolsonaro é golpista porque o STF aceitou a denúncia e coisa e tal, aquela bolinha da esquerda desse tamanho assim, só eles que acham esse tipo de coisa como relevante no final das contas. Né? Essa notícia foi sugerida por Cigano Marola, Vasco perde pro Boulos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui a manifestação muito grande, Bolsonaro falando, o povo inteiro lá na Paulista, muita gente mesmo, uma manifestação linda, com muito povo e muitos políticos apoiando o Bolsonaro. E isso que deixa a esquerda apavorada, é o que eu falo para vocês. Isso foi uma demonstração de força do Bolsonaro enorme, porque era uma manifestação que era para ser de impeachment do Lula. O Bolsonaro falou, não, vou eu que vou se organizar e não vai ser para impeachment do Lula não, vai ser de anistia do dia 8, e de fato o pessoal mudou. No dia 16 de março teve uma manifestação na Paulista que foi pouquíssima gente, supostamente para o impeachment do Lula, e agora, dia 6 de abril, encheu a Paulista de gente, impressionante realmente a quantidade de gente por aqui, né? É muito bonita a manifestação, eu já mostrei algumas imagens, teve discurso de vários governadores, de vários deputados, o pessoal estava lá, muito empolgante a coisa toda, o Nicolas estava nervoso lá, chamou o Alexandre de Moraes de bandido e coisa e tal, muito legal, valeu Nicolas, muito bom mesmo. E aqui, o Bolsonaro falando um pouquinho aqui, ó, estou inelegível porque me reuni com embaixadores, não me reuni com traficantes no Morro do Alemão como Lula fez. Bolsonaro mandou ver, ó, vamos ouvir o Bolsonaro aqui. Eu estou inelegível porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão como Lula fez. Dizem que eu sou golpista porque o Flávio Dino, então o ministro da Justiça, sumiu com as fitas do que acontecia na esplanada. Se o golpe é meu, mostre as fitas. Eu tenho esperança no meu Brasil. Muito bacana, eu não vou tocar o vídeo todo aqui, ele fala um monte de coisa, um monte de gente falou um monte de coisa, mas muito bacana mesmo o ato lá. E a parte mais reveladora da coisa é ver os jornais de esquerda apavorados com a história, né? Tá aqui, ó. Atos de Bolsonaro pela anistia fracassou, diz Lindbergh Farias. E qual o seu critério para isso, Lindbergh? É comparação com o ato do Boulos? Porque compara com o ato do Boulos que não queria anistia para você ver, né? Ao contrário, mostra que foi um sucesso enorme. Tinha gente pra caramba ali no final das contas, né? O Lindbergh Farias, obviamente, ele fala que fracassou porque ele queria o quê? Que o Bolsonaro desse um golpe lá no ato dele? Não, é ato pacífico. É manifestação pacífica, é o que a direita faz normalmente mesmo. Para falar um negócio desse, é porque o cara tá nervoso, o cara tá preocupado, ele percebeu, ele sentiu para falar isso, né? Aqui, ó. Bolsonaro inventa novo idioma ao tentar discursar em inglês na Paulista. O inglês do Bolsonaro é meio merda. Então, o meu inglês é uma merda também, então não vou falar nada não. O meu inglês é uma merda, do Bolsonaro é uma merda. Mas o importante é o discurso que ele falou lá, tá o pessoal da Fórum aqui, como não tem nada para criticar, como foi um evento pacífico, como foi um evento que encheu de gente, um monte de apoio político, um monte de coisa, criticaram o inglês do Bolsonaro. Então tá bom, então deixa o pessoal da Fórum aqui, né, que é uma revista de extrema esquerda, deixa eles aqui chateados com isso, né, aqui, ó. Zema defende anistia e reduz tentativa de golpe a delito, né? Não, ele diz que não teve tentativa de golpe, é o que todo mundo está dizendo. O que teve no 8 de janeiro foi uma manifestação que deu errado. E deu errado porque o Flávio Dino escolheu não combater a manifestação, não controlar a população ali. Poderia ter controlado muito facilmente com os programas de controle que tem toda a manifestação lá em Brasília,
tiraram todos esses projetos, tiraram toda a Operação Escudo ali, que protege a esplanada dos ministérios, ou seja, que protege a Praça dos Três Poderes. Ou seja, o problema do dia de 8 de janeiro não foi golpe, não foi nem vandalismo o problema foi falta de policiamento e só isso, né? Agora, é lógico, vocês sabem a minha posição, eu acho que o pessoal também errou, o pessoal que estava lá e quebrou as coisas errou, tem que pagar pelos erros que eles cometeram, mas tem que pagar pelos erros que eles cometeram. Porque quebrou alguma coisa, porque pichou alguma coisa, porque destruiu alguma coisa, e isso tem que ser responsabilizado. Isso dá pena no ordenamento jurídico brasileiro, aí na faixa de um ano e meio e coisa e tal, e olhe lá. Como a maior parte é réu primário, deveria imediatamente receber a conversão da pena em cesta básica ou em trabalhos comunitários e coisa e tal. Um absurdo esse tipo de coisa. O pessoal tem razão e fica o Brasil 247 aqui falando, não, porque reduziu o golpe de Estado e coisa e tal. O golpe de Estado que só existe nessa galera. É impressionante como é que esse pessoal da esquerda está preso numa bolhazinha, que eles não percebem, uma bolha desse tamanhozinho, e que já estourou. Esse é que é o ponto que esse pessoal está perdido, né? Eles continuam forçando essa ideia de um golpe de Estado e não sei o que lá, sendo que a história da Débora, que vazou, que furou a bolha, que a gente viu que furou a bolha, já deixou claro para todo mundo o absurdo que é o que o STF está fazendo, o absurdo que está acontecendo lá em Brasília, né? Mas, se você acha que foi só a imprensa altamente esquerdista, Brasil 247, Fórum, não sei o que lá, que estava chorando por causa da manifestação, não, meu amigo, os esquerdistas do Estadão também aqui, ó, governadores de direita rasgam a fantasia de democrata por voto bolsonarista em ato da Paulista. Por que não? Se você apoia Bolsonaro, você não é um democrata? Como assim? Você quer que o Bolsonaro concorra em 2026? Seu antidemocrata, democracia é só quando você só pode deputado, só pode candidato da esquerda. Aí que é democracia. Democracia na cabeça desse pessoal é isso, só pode candidato da esquerda, né? Um absurdo isso daqui. A raiva deles está descrita aqui. É o que eu falo para vocês. O que eles veem com o problema disso daí, eles tinham a expectativa que seria um grande evento. Eles sabiam que seria um grande evento. E eles sabem que vai ser muito difícil parar a anistia no Congresso, ainda mais com um evento grande desse tipo. Mas o que está deixando eles chateados é isso, é o apoio que Bolsonaro tem. Esse pessoal estava acostumado com a era da informação centralizada, quando eles faziam tudo pela Rede Globo ali, que quando eles queriam destruir um político, eles destruíam o político. E acabou, e o político deixava de existir, não tinha ninguém defendia o cara, não tinha mais ninguém para ficar do lado do cara. Eles conseguiam manufaturar esse, entre aspas, consenso social de narrativa, essa narrativa consenso social, que realmente destruía carreiras políticas. E fizeram isso várias vezes. E esse pessoal ainda acha que tem esse poder de fazer isso, só que ele não tem. O rei está nu. Eles continuam fazendo isso como se tivesse, né, como se conseguissem fazer isso ainda, mas todo mundo percebe que não, que eles estão mentindo, que não tem lógica nenhuma esse, entre aspas, golpe de Estado do Bolsonaro. Aí fica o pessoal aqui chateadinho, como pode? 8 governadores da direita foram ao ato do Bolsonaro e coisa e tal. Até governadores que não são assim, tão próximos a Bolsonaro, estava todo mundo lá. E, meu amigo, e daqui para frente, espere mais, porque é o que eu falo para vocês, só Bolsonaro tem voto no Brasil. Lula não tem voto, nenhum outro candidato à direita tem voto, ninguém tem voto, só Bolsonaro tem voto. E quanto mais o STF bater no Bolsonaro, mais ele vai ter voto e menos vai ter para os outros, no final das contas, né? Aí tá aqui o pessoal, rasgaram a fantasia de democrata. Esse pessoal defende a anistia desde sempre, esse pessoal está correto. Quem está rasgando a fantasia de democrata é o Alexandre de Moraes, é a esquerda brasileira, é o pessoal do Estadão, é o Ricardo Correia, que está justamente rasgando essa fantasia de democrata, desse golpe inexistente que eles inventaram, e por isso tem que proibir a direita de concorrer. Não pode, a direita não pode concorrer em 2026, está proibido. Senão não é democracia, democracia é só quando só tem a esquerda concorrendo. Esse é o problema desse pessoal. E eles não percebem que esse truquezinho não funciona. Eles estão dobrando a aposta num negócio que não está funcionando mais, não tem jeito. Sabe quando você tenta tirar um parafuso e aí começa a comer a fenda do parafuso e aí não funciona, mas aí a pessoa continua fazendo com mais força e aí daqui a pouco tá uma bolinha assim no negócio, porque não adianta. Vocês estão tentando usar uma ferramenta que não funciona mais. O jornalismo militante brasileiro, a narrativa embasada no jornalismo brasileiro,
Funcionou até 2010, 2011, 2012. Depois disso acabou, meu amigo. Não adianta, mas tá esgarçando o parafusinho de vocês aí e não vai sair do lugar esse negócio. Vocês que estão errados aqui, ó. Ato de Bolsonaro pela anistia reuniu 45 mil pessoas na Paulista, aponta monitor da USP. A USP inicialmente disse que não ia contar a quantidade de pessoas, né? Porque viu que tinha muita gente, viu que ia pegar mal, aí falou que não ia contar. Aí depois voltaram atrás e contaram e falaram que tinha 45 mil pessoas ali na Paulista, né? Lógico que tá errado, tinha mais de 800 mil pessoas ali, é só comparar com o do Rio de Janeiro, tinha mais do que o dobro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a polícia do Rio contou 400 mil, então tem 800 mil na Paulista. Pô, fácil de contar isso daí. É a minha estimativa, com base na estimativa da polícia do Rio. Tinha o dobro em São Paulo, pronto, calculado. 45 mil aqui é um absurdo, mas mesmo que seja isso, é muito mais do que o Boulos reuniu no dia 30 no Sem Anistia, o que deixa claro no final que o pessoal quer sim a anistia, que a causa do Bolsonaro é a causa correta, né? Aqui, ó. O pessoal tá apavorado aqui, o pessoal do Poder 360. Levaram um caixão do Alexandre de Moraes para Paulista. Oh, meu Deus! Alô, Xandão, seu lugar é no caixão. Golpistas e não sei o que lá e coisa e tal. Olha só o pessoal querendo criar caso com isso daqui, né? Caixão tem jogo de futebol, o pessoal faz caixão em jogo de futebol, isso é besteira, esse negócio. O Alexandre de Moraes está apavorado com essa história. Por quê? Porque eles estão percebendo isso. Esse pessoal devagarzinho, por mais que eles estejam na bolhazinha deles, eles estão vendo o poder político de Bolsonaro e já perceberam que eles não vão conseguir escrever a história. Eles tinham essa expectativa. Eles estavam achando que quando a gente conseguir condenar Bolsonaro, a história vai estar escrita e aí ninguém mais importa, deixa Bolsonaro para lá e vão partir para frente para outros nomes, outras pessoas e coisa e tal. Não vai acontecer. Vocês estão garantindo que Bolsonaro é o cara com o maior cacife político do Brasil neste momento e vai continuar sendo pelas próximas décadas. Em algum momento no futuro, o STF vai virar para a direita, vai ter mais ministros da direita do que da esquerda, e aí vai ser a hora de chegar no ajuste de contas com Alexandre de Moraes, e com Barroso, e com Gilmar Mendes, e com essa turma toda que jogou contra, né? Pode esperar, a hora vai chegar, com certeza, né? É inevitável. Esse pessoal acha que Bolsonaro é exceção, é o erro. Não que a população está votando errado. Não, é isso que a população brasileira quer. É um movimento de raiz, é um movimento que vai continuar, mesmo que ele, com toda essa tentativa dele de interromper esse tipo de coisa, né? Bolsonaro acusa STF de golpe e conluio com Lula em ato na Paulista. Pô, aí Bolsonaro tá assistindo a Capso. Eu falo aqui desde o início, o Alexandre de Moraes deu um golpe no Brasil. Igualzinho os militares, diga de passagem. O Bolsonaro precisava copiar isso de mim também. Começar a lembrar, a criticar o golpe dos militares, porque foi golpe mesmo e foi errado mesmo os militares darem golpe lá em 64. Eu até concordo quando o Bolsonaro fala que eles acusam os militares de coisas além do que os militares fizeram, ou seja, que os militares de fato prenderam, de fato teve casos de tortura, mas o número de torturados, o número de pessoas perseguidas que eles colocam é um número astronômico que é só para poder dar pensão para esse pessoal todo, né? Compara com o que foi na Argentina, com o que foi no Chile. Lá a ditadura foi muito pior no Chile e na Argentina, né? Aqui no Brasil foi light, pô, né? Assim, uma morte que fosse é injustificado, uma morte que fosse é errado, mas realmente em termos de quanto, né, do quanto que teve de crueldade, foi menor do que da Argentina e do Chile. Mas o Bolsonaro podia usar o meu discurso aqui e falar, olha só, tal como os militares deram um golpe em 64, o Alexandre de Moraes está dando um golpe agora. E tá mesmo. É o que a gente está vendo. O Lula só governa com o STF. Olha só, ele querendo passar coisa na Câmara, batendo no STF, para o STF bater no Hugo Mota, o Dino segurando a emenda de parlamentar para tentar pressionar para votar e não sei o que lá. Olha a situação que você tem agora. Quem está governando esse país é o conluio, é a coligação PT-STF, é o que está valendo hoje em dia, não tem outra coisa não, é uma ditadura mesmo. Bolsonaro está certíssimo com isso daqui, estamos vivendo um golpe, né? Bom, um monte de imagens bacanas aqui, o pessoal levando batom para manifestação, né? A Michele Bolsonaro falou muito bem na manifestação lá, mostrou o batom também, fez usando o símbolo do batom, muito bacana isso. Aqui, olha só, lotado de gente lá, aqui, mais um monte de imagem que tem aqui da manifestação, muita gente mesmo no final das contas, aí parabéns ao pessoal que foi, linda essa manifestação no final das contas, né? E Bolsonaro diz ter esperança da ajuda externa e fala de TSE isento em 2026.
O TSE vai estar melhor em 2026 sim, eu garanto que sim, porque vai ser o Nunes Marques e o André Mendonça, né? Vai estar melhor, eu já falei isso para vocês, é a grande chance do Bolsonaro. A questão toda é que o STF ainda pode atrapalhar esse tipo de coisa. Sendo o Bolsonaro ou não, eu tenho muito pouca dúvida de que o Lula não passa de 2026. E aí vai entrar alguém de direita e vamos poder botar mais 3 ministros do STF em nos próximos anos, no próximo governo. Isso vai dar um gás muito grande. A gente já vai chegar no final do governo. Se botarmos mais 3 caras de direita e fizermos o impeachment do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, a gente já tem maioria em 2033, cara. 2033 já vão estar com maioria lá no STF, na direita. Já podemos abrir o processo contra o Alexandre de Moraes, um processo com todo o devido processo legal, com toda a investigação, com calma, não precisa correr para condenar o Alexandre de Moraes, ele tem que ser preso, tem que pagar aquele tempo de cadeia a ele por esse golpe que ele deu. Mas pode ser com calma, pode ser com todo o devido processo legal, ao contrário do que ele fez com as pessoas, ele tem que ter direito ao contraditório, à ampla defesa, a tudo certinho, eu tenho certeza que esse dia vai chegar. E outra coisa legal, o Ramagem colocou aqui ó, a manchete do Quaest dizendo que a maioria dos brasileiros é contra a anistia, né? Mas aí você pega essa manifestação aqui do dia 30 de março, que não tinha ninguém. Aqui é uma manifestação do dia 30 de março, lá na Paulista, aqui. Não tinha ninguém na manifestação. Dá para contar, não precisa nem do monitor da USP, você conta no dedo ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, cheio de gente aqui. Então é falso isso, a maior parte do povo brasileiro quer sim anistia ao pessoal do 8 de janeiro. Isso aí, certamente, essas pesquisas, o pessoal dá aquele jeito de fazer aquela pergunta de forma enviesada para direcionar a resposta. Todo mundo sabe como é que faz isso, é mole de fazer isso em qualquer pesquisa de opinião. Quaest é um dos institutos mais amigos do Lula, Quaest, Datafolha e IPEC, fizeram isso para quebrar o galho do Lula. Eu não tenho dúvida que os próximos passos agora é focar no Congresso para aprovar a anistia lá. É muito importante que isso passe. Foi um passo fundamental essa manifestação hoje para aprovação da anistia. O resto, a cadeia para o Alexandre de Moraes vai chegar no tempo devido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.